E aí galera, beleza? Pois bem, vamos dar início a essa aula onde o tema é eletroquímica, tá bom? Mais uma jornada e vamos estudar com toda a força para que possamos chegar ao nosso objetivo principal, que é a aprovação, ok? Pois bem, a eletroquímica é um ramo da fisicoquímica que estuda as reações que envolvem transferência de elétrons, tá? Então, tudo que envolver transferência de elétrons está relacionado à eletroquímica, ok? Então, devido a essa transferência de elétrons, ocorre a transformação da energia química em energia elétrica, por exemplo, tá bom? Ou vice-versa. É o que acontece nas pilhas e baterias, de modo geral, tá? Isso estuda reações de oxidação ou redox, tá bom? Então, graças ao estudo sobre a eletroquímica, hoje nós temos condições, por exemplo, de armazenar energia, né? Vejam só, como nós poderíamos armazenar a energia gerada das usinas eólicas, né? Como nós teríamos condições de armazenar energia provinda do meio solar, ok? Então tudo isso só é possível graças às pilhas e às baterias que nós podemos produzir através da eletroquímica, né? Para quem gosta de automobilismo, como nós teríamos condições de armazenar energia a partir de uma frenagem do carro, tá bom? Então tudo isso só é possível devido, como eu já mencionei, à eletroquímica, ok? Pois, no nosso cotidiano existem muitas reações de oxidação-redução, ou seja, reações em que uma espécie química oxida, ou seja, cede elétrons, perde elétrons, tá? Quando você escutar a palavra oxidação, já tem que vir em mente uma outra palavrinha chamada doação. Então, toda vida que você ouvir a palavra oxidação, então você já tem em mente, vai haver uma doação eletrônica de uma espécie, independente de qual seja, tá bom? E outra se reduz, ganha elétrons. Então, enquanto uma espécie doa elétrons, ela oxida, a outra que ganha elétrons, ela vai reduzir, tá certo? Podemos fazer até um trocadilho de palavras do tipo oxidou, doou, reduziu, recebeu, tá bom? Então, quem oxidou, doou elétrons. Quem reduziu, recebeu os elétrons. Tá certo? Então, por exemplo, a reação de fotossíntese realizada pelas plantas ocorre quando as moléculas de clorofila absorvem a energia solar, que é usada para transformar gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio, tá? Então, como eu mencionei aí no texto, né, nós temos aí a reação, ou melhor dizendo, a equação que representa a reação, tá, de produção de glicose e gás oxigênio a partir do CO2 e água, tá bom? Essa reação é uma reação de oxirredução, porque há transferência de elétrons, tá? Mas como vamos saber se determinada reação é oxirredução? E como saber que espécies ganham, ou seja, reduzem, e que espécies perdem elétrons, ou seja, oxidam, tá? Preste bem atenção que a partir daqui vocês precisam focar um pouquinho mais no assunto, tá? Primeiramente, vocês precisam saber o que é número de oxidação, ou NOx, tá? O NOx, número de oxidação. O que é o número de oxidação? O número de oxidação nada mais é do que a carga elétrica
que um átomo de um elemento adquire quando participa de uma ligação, tá certo? Quando a ligação for iônica, o NOx daquela espécie será a carga real. Quando for uma ligação covalente, tá certo? A carga vai ser o quê? Vai ser o caráter parcial, ou seja, se imagina quando a ligação é rompida, com quem vai ficar essa carga? Tá certo? Vai ficar com o elemento mais eletronegativo. Então, essa carga vai ser parcial. E o NOx vai ser justamente essa carga. Tá certo? O que são ligações iônicas e o que são ligações covalentes? Vocês se lembram? Pois bem, vou recapitular. Tá certo? Nós temos aqui a tabela periódica. Okay? Temos aqui a família 1A, metais alcalinos, família 2A, alcalinos terrosos, família 8A, gases nobres, 7A, halogênios, 6A, calcogênios, tá bom? Dessa parte azul para cá nós temos os metais, com exceção de hidrogênio. Essa parte verde, os não metais, tá bom? Temos aqui os metais de transição internos e aqui os metais de transição externos, ok? Temos aqui as famílias na vertical e os períodos na horizontal, tá bom? Então, a ligação iônica é quando você tem, por exemplo, um metal ligado a um não metal, tá certo? Um metal ligado ao não metal. Toda vez que você tiver um metal, independente qual seja, ligado a um não metal, você vai ter uma ligação iônica, tá certo? Onde essa ligação iônica vai haver espécies que doarão elétrons e espécies que receberão elétrons, ok? Ou seja, vai haver uma doação eletrônica. Já na ligação covalente, não ocorre bem isso. A ligação covalente, primeiramente, que ocorre entre não metais, tá? Se vai ocorrer entre não metais, significa que eles vão compartilhar os seus elétrons com outro elemento químico. Bom, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não vai formar uma carga como formaria na ligação iônica entre os metais e os não metais. Tá certo? Exemplos. Nós temos aqui o sódio, que é um metal, mais o cloro, que é um não metal, tá? O cloro, ele é mais eletronegativo que o sódio. Bom, como é que nós sabemos sobre eletronegatividade? Volta aqui um pouquinho. A eletronegatividade vai crescer nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Isso vai levar a crer o quê? Que o flúor é mais eletronegativo do que os outros elementos químicos. Professor, por que não hélio? Porque os gases nobres, tá? Eles são estáveis. Então, ele não vai ser reativo, ele não vai tender nem a ceder elétron, nem a receber elétron, ele vai ficar na dele, porque ele está muito bem, estável, tá bom? No caso do flúor, ele vai tender a receber elétron. Por quê? Porque ele é eletronegativo. Além disso, ele precisa de um elétron para se estabilizar, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá certo? Ele vai tender a seguir o comportamento eletrônico do gás hélio, ou do gás hélio não, do gás neônio, desculpa. Ok? Então, vejam, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Por que da esquerda para a direita? Porque leva-se em consideração que os elementos que estão no mesmo período, tá? Quanto maior o número de prótons no núcleo,
maior a atração entre o núcleo dele e os elétrons de outro átomo, tá certo? Então aqui, ó, um próton, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons. Vamos comparar quem é que vai atrair mais elétrons, o flúor com 9 prótons ou o lítio com 3 prótons? O flúor com 9 prótons, tá bom? Por isso que ele é mais eletronegativo que o lítio. E o mesmo comportamento vai seguir para os mesmos elementos que estão no mesmo período, tá? Com relação à família, porque cresce de baixo para cima. Vejam, se vocês fizerem a distribuição eletrônica, vocês vão ver que no primeiro período você terá somente um nível de energia. No segundo período 2, terceiro período 3 e assim vai, sucessivamente. Tá? Quase não sai, hein? Pois bem, vamos fazer uma analogia. Vamos pensar que cada nível de energia seja uma parede, ok? O que vai acontecer se você tem um roteador, por exemplo, na sala, e você possui 7 paredes, e se na sua casa possui 7 paredes para chegar o seu computador, vocês acham que o sinal vai chegar mais fraco ou mais forte? Lembrando que quanto maior o obstáculo, mais fraco chega o sinal, tá certo? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o elemento que possui maior camadas ou mais níveis de energia, né, a sua eletronegatividade vai ser pequena comparada com o elemento que possui menos nível de energia. Por exemplo, o flúor, ele só possui 2 camadas, tá certo? Então, quando um átomo passa próximo dele, esse átomo vai sentir a atração do núcleo atômico do flúor. Por quê? Porque só possui 2 camadas. Então, o núcleo atômico do flúor vai atrair os elétrons desse outro átomo, tá certo? Quando comparado com o cloro, certo? O cloro possui quantos níveis de energia? Possui 3, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que são 3 camadas. A força de atração entre os núcleos do cloro e os elétrons de outro elemento vai ser menor. Por quê? Porque possui mais uma barreira, tá certo? Então, sendo assim, quanto maior os níveis de energia ou as camadas, menor a eletronegatividade, tá? Quanto menor os níveis de energia, maior a eletronegatividade. Por isso que a eletronegatividade cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita, tá bom? Pois bem, dando continuidade. Então, por isso que o cloro vai tender a atrair, né, os elétrons do sódio. E aí vai ficar assim, ó. O cloro ficou com um elétron a mais, o sódio ficou com um elétron a menos que o número de prótons. Se o cloro ficou com um elétron a mais, sua carga vai ser o quê? Menos 1, porque ele ficou com um elétron a mais que o número de prótons. Enquanto que o sódio ficou com um elétron a menos que o número de prótons, por isso que ele ficou com carga mais 1. Tá bom? Lembrando que essas cargas aqui, positiva e negativa, são referentes a prótons positiva e elétrons negativa. Tá certo? Aqui nós temos o exemplo de um composto iônico. Aqui, a água é um composto covalente, tá? Porque a ligação que ocorre entre o hidrogênio e o oxigênio é entre compostos não metálicos, tá certo? O que acontece? Se a gente imaginar uma quebra da ligação, como o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, o que vai acontecer? Ele vai tender a ficar com esses 2 elétrons do hidrogênio, tá bom? Por isso ele vai ficar com carga menos 2, menos de elétrons, tá? 2 da quantidade de elétrons. 1 elétron, 2 elétrons, tá bom? E o hidrogênio, como ele vai perder seu elétron, ele vai ficar com um próton a mais que o número de elétrons, ou seja, tenderá a ficar com carga mais 1, certo?
Assim, se determinarmos o NOx de cada elemento nas reações e observarmos que houve alguma alteração neles, ou seja, que aumentaram ou diminuíram, isso mostrará que a reação é de oxirredução e saberemos quem reduziu e quem oxidou. Se o NOx aumentar, o elemento sofreu oxidação, mas se diminuir, significa que o elemento sofreu redução. Existem alguns NOx que são fixos, mas o da maioria dos elementos muda de acordo com o tipo de ligação realizado na molécula ou fórmula unitária, tá certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que alguns elementos eles possuem um NOx fixo, tá? Enquanto que outros não. Então vamos ver uma tabela aqui, né? A tabela dos números de oxidação, bem completinha, tá bom para vocês? Então, exemplo, o hidrogênio. O NOx do hidrogênio é mais 1. Quando é que ele será diferente de mais 1? Quando ele estiver ligado a um elemento mais eletronegativo que ele. Ou mentira, menos eletronegativo que ele. E aí vai passar a ser o quê? Menos 1. Tá bom? O NOx do oxigênio é menos 2 de natureza. Porém, quando vai ser diferente de menos 2? Quando ele estiver na forma de peróxido, tá? Quando é que nós temos um peróxido? Quando nós temos um elemento qualquer, X, por exemplo, tá? X2O2, tá? É quando você possui a mesma quantidade, quando você possui 2 oxigênios e 2 quantidades do elemento positivo, tá bom? E quando ele for um peróxido, a carga do oxigênio vai ser quanto? Menos 1. Quando for um superóxido, professor, quando é que tem um superóxido? Quando se tem, por exemplo, X2, tá? E O4, ou seja, quando a quantidade, quando você possui 4 unidades de oxigênio para 2 do cátion, tá bom? Ou então, quando o oxigênio estiver ligado a fluoretos, a carga dele vai ser mais 1 ou mais 2, tá certo? Deixa eu apagar aqui, não atrapalhar, ok? Pois bem, dando continuidade. Toda a família 1A dos metais alcalinos mais a prata, eles possuem NOx mais 1. Exemplo, prata mais 1, sódio mais 1, potássio mais 1, tá bom? Toda a família 2A, metais alcalinos terrosos mais o zinco, possui o que? Carga mais 2. Exemplo, zinco mais 2, berílio mais 2, cálcio mais 2. Todos os elementos da família, o alumínio, né? O NOx dele é mais 3, tá bom? Exemplo aqui. Toda a família 5A sem o oxigênio possui o NOx menos 3. Exemplo, nitrogênio, aqui é menos 3, tá bom? Desculpa. Fósforo, menos 3, tá? Família 6A, sem o oxigênio, o NOx menos 2. Então, enxofre menos 2. O Se é menos 2. Família 7A, que são os halogênios, todos possuem NOx menos 1, tipo cloro, menos 1, Br menos 1. As substâncias simples, elas possuem NOx 0, tá bom? Exemplo, o O2, o S2, o O3, tudo isso são substâncias simples. Mas por que, professor? As substâncias simples, elas possuem NOx igual a 0. Porque se você pensar, oxigênio ligado a oxigênio, que é mais eletronegativo? Nenhum dos dois. Então, o elétron vai ficar dividido entre eles. Se você quebrar a ligação, fica um elétron, metade dos elétrons para um oxigênio, metade dos outros elétrons para o outro oxigênio. Vai haver doação eletrônica de um para o outro? Não. Vai haver deslocalização eletrônica? Também não. Então, isso quer dizer que o NOx do oxigênio vai ser 0. Tá bom? As substâncias compostas, você soma o NOx dos elementos que compõem a substância igual a 0, tá? Exemplo, H2O, H2SO4, você soma o NOx
do hidrogênio mais do oxigênio igual a zero. O NOx de íons monoatômicos. O NOx é igual à própria carga do íon. Exemplo, Cl menos, Br menos. Quem é o NOx aqui do Cl? Menos 1, do Br, menos 1. Tá? E o NOx de íons compostos. Você faz o somatório, tá, dos elementos que compõem os íons igual a carga. Exemplo, do NOx do carbono mais o NOx do oxigênio vezes 3 igual a carga, que é menos 2, tá bom? Mesma coisa aqui, o NOx do enxofre mais 4 vezes o NOx do oxigênio igual a carga, que é menos 2, tá? Pois bem, vamos aqui para esses exemplos. Me digam aí qual é o NOx do sódio. Se ele é um íon, o NOx é o próprio íon. Quanto é? Mais 1, tá bom? Quanto é o NOx do nitrogênio? Se é uma substância simples, o NOx da substância simples nós vemos que é igual a 0. Então nós temos também o oxigênio e o ferro, que são substâncias simples, né? Então N2, O2 e Fe são substâncias simples, o NOx vai ser quanto? 0. Tá bom? O NOx do íon oxigênio. Quanto é? O NOx do íon é a própria carga, ou seja, o NOx do oxigênio 2 menos, ou menos 2, é igual à própria carga, menos 2. O NOx do íon fluoreto é igual à própria carga, menos 1. O NOx do HF, tá? Vemos que o NOx do hidrogênio quanto é? Mais 1. O NOx do flúor quanto é? Menos 1. E aí nós somamos e igualamos a 0. Tá bom? E o NOx do NH4 mais 1? Como é que nós fazemos isso? Vamos aprender a calcular o NOx, tá? O NOx do hidrogênio nós vemos que praticamente que é fixo. Então quanto é? Mais 1. Tá bom? Essa carga aqui mais 1 é a carga da molécula, não do hidrogênio. Quanto é a carga do nitrogênio que nós queremos determinar? Não sabemos, é X. Então o que é que nós faremos? 1 nitrogênio vezes X, que é a sua carga, mais 4 hidrogênios vezes a sua carga, que é mais 1, igual a carga do íon, mais 1, tá certo? Então vai ficar 1 vezes x mais 4 vezes 1 igual a mais 1, né? Nós queremos determinar quem? O NOx do nitrogênio. Então vamos passar o 4 para o outro lado, subtraindo. Sendo assim, nós temos que x igual a 1 menos 4. X igual a menos 3. Isso quer dizer que menos 3 é a carga do nitrogênio, tá bom? É o NOx do nitrogênio, é o número de oxidação do nitrogênio, beleza? Pois bem, vamos dar continuidade? Vamos calcular o NOx para o carbono, por exemplo, tá? Qual é o NOx do hidrogênio? Mais 1, tá bom? Quanto é o NOx do carbono? Não sabemos, X. Quantos átomos de hidrogênio nós temos? 4. Então nós vamos fazer o que? Vamos somar e igualar a 0. Tá certo? Então, 1 carbono vezes o seu NOx, que eu não sei que é X, tá? Mais 4 hidrogênios vezes qual o NOx do hidrogênio? Mais 1, igual a 0. Ou seja, 1 vezes x, x, mais 4 vezes 1, 4, igual a 0. Vamos passar o 4 por outro lado da igualdade e teremos que o NOx do carbono vai ser quanto? Menos 4. Tá bom? Fácil, né? Simples. Vamos calcular agora o NOx para esse carbono aqui, do carbonato de cálcio. Tá? Como é que nós fazemos?
O NOx do oxigênio nós vimos que é menos 2. Assim como o NOx do cálcio, que é quanto? Mais 2. Nós queremos calcular o NOx do carbono, então é X. Então, quantos cálcios nós temos? 1. 1 vezes mais 2, tá bom? Mais qual o NOx do carbono? X. Mais qual o NOx do oxigênio? Menos 2. Quantos oxigênios nós temos? 3. Vezes 3. Isso daqui vai ser igual a carga. Quanto é a carga? 0. Então, multiplicando 1 vezes 2, x vezes, ou x não, 3 vezes menos 2, nós teremos isso daqui. 2 mais x menos 6 igual a 0. Vamos fazer o que? Passar o 2 e o menos 6 para o outro lado. Isolar x, né? E aí nós teremos que 6 menos 2 vai ser 4. Ou seja, o NOx do carbono, nesta molécula de carbonato de cálcio, equivale a 4. Tá bom? Calcule o NOx de cada elemento da equação química seguinte. Então, é aquela mesma equação química, né, da produção da reação, melhor dizendo, que ocorre na planta, né, na produção de oxigênio, tá bom? A partir do CO2 e a partir da água, tá bom? Então, como é que nós calcularíamos o NOx? Mesma coisa você vai fazer aqui. Qual o NOx do oxigênio? Menos 2. Qual o NOx do carbono? Não sei, é X. Quantos oxigênios nós temos? 2. Qual a carga? 0. Então, nós temos isso daqui, ó. X, que é o NOx do carbono, vezes um carbono, é isso? Mais o NOx do oxigênio, menos 2, tá bom? Aqui o parêntese. Aqui um parêntese também, tá, pessoal? Tá feio, mais um parêntese. Vezes, quantos oxigênios nós temos? 2. Ok? Igual, é um íon? Não. Quanto é o valor aqui da carga? 0. Tá? Então, nós teremos X mais, parêntese, menos 2 vezes 2, menos 4, igual a 0. X, vamos pegar o menos 4, passar para o outro lado, nós teremos isso daqui. X igual a mais 4, que é o NOx de quem? Do carbono. Então, quando vocês fizerem isso daí, tá bom? Para a água, para a glicose e para o oxigênio, tá certo? Vocês verão que o NOx vai variar, tá certo? Por exemplo, deixa eu apagar aqui. Então, vocês vão fazer isso daí, ó, para o CO2, para o oxigênio, para a glicose e desculpa, pessoal, aqui é água, tá bom? Não é oxigênio não, é água. E aqui para o oxigênio, tá? Depois que vocês fizerem, calcularem o número de oxidação, certo? Para cada um desses, você vai ver que aqui, ó, por exemplo, o oxigênio saiu de menos 2 e foi para 0. Outra coisa é que outra coisa aqui é o seguinte. Deixa eu substituir aqui.
que o hidrogênio também, ele vai mudar o NOx, ele vai sair de +1 e vai para -1, tá certo? Se o oxigênio saiu de -2 e foi para 0, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons? Significa que ele perdeu elétrons, tá? Se ele perdeu elétrons, ele oxidou, tá certo? Já o hidrogênio, ele saiu de +1 para -1. Ele perdeu ou ganhou elétrons? Nesse caso, o hidrogênio, ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele reduziu. Certo? Então, como saber quem oxidou ou quem reduziu? Oxidação é o processo dado pela perda de elétrons. Tá certo? Se tal espécie oxida, significa que ela perde elétrons. Se ela perdeu elétrons, ela vai favorecer a redução de outra espécie, ou seja, ela é um agente redutor. Tá bom? Então, quem é o agente redutor? É aquela espécie que sofreu oxidação, que perdeu elétrons. A redução é dada pelo ganho ou pelo recebimento de elétrons. Tá bom? Então, se tal espécie recebeu elétrons, ela vai provocar a oxidação de uma outra espécie. Se ela vai provocar a oxidação de uma outra espécie, ela é o agente oxidante. Tá bom? Professor, quem será o agente oxidante? Sempre aquela espécie que vai sofrer redução, ou seja, vai ganhar elétrons. Exemplo aqui, ó. O zinco mais o sulfato de cobre, formando sulfato de zinco mais cobre sólido, tá certo? Vamos fazer o que aqui? Vamos dissociar os sais. Nós teremos isso daqui. Zinco sólido mais cobre 2+, vamos separar, dissociar e separar, tá bom? Cobre 2+, mais íon sulfato 2-, formando o zinco 2+, mais íon sulfato 2-, mais cobre sólido, tá bom? O que é que nós temos de igual em ambos os lados? O íon sulfato. Então, nós vamos fazer o quê? Cortar. Sendo assim, a equação final que nós temos é essa daqui. O zinco sólido mais o íon cobre, formando o íon zinco, tá bom? Mais o cobre sólido. E aí, o que é que acontece? O zinco, ele saiu de número de oxidação 0 para +2. Se o zinco saiu de número de oxidação 0 para +2, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons? Significa que ele perdeu elétrons, por isso que a carga dele ficou +2. Se ele perdeu elétrons, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é um agente redutor, tá bom? Já o cobre, ele saiu de carga 2+ para carga 0. Ele ganhou ou perdeu nesse caso? Ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, ele reduziu. Se ele reduziu, ele é um agente oxidante. Tá certo? Voltando para a reação da fotossíntese, né? Realizada pelas plantas. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês respondam. Quem oxidou? Quem reduziu? Quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor, tá certo? Lembrando que aqui está fácil, por quê? Porque vocês já possuem as cargas, já que vocês já calcularam, né? Pensem, respondam, certo? Nessa parte do vídeo, dê um pause e tente fazer, ok? Então, para ajudar vocês, é o seguinte, tem essa tabelinha aqui, que nos informa que o número de oxidação aumenta neste sentido. Isso quer dizer o quê? Quanto mais positivo for o número, significa que maior é a oxidação sofrida. Tá bom? Quanto menor é o número, significa que menor é a oxidação sofrida. Tá? Se tal espécie sofreu uma grande oxidação, significa que ele é um agente redutor, tá certo? Se tal espécie tende a não sofrer oxidação, significa que ele vai reduzir, e se ele vai reduzir,
ele é um agente o quê? Oxidante. Tá certo? Observem os sinais. Se for positivo, ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele tende a ser um agente redutor. Se o sinal for negativo, significa que ele é um redutor, sofreu redução, aliás, tá? Ou seja, ele é um agente oxidante. Tá certo? E para finalizar, nós temos essa tabelinha da reatividade dos metais, né? Onde nós podemos perceber aqui que de cima para baixo diminui a eletropositividade e a reatividade. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que esses elementos são mais reativos do que esses daqui. Esses elementos tendem a sofrer maior oxidação do que esses daqui. Esses elementos tendem a reagir mais do que esses daqui. Ou seja, esses elementos eles são mais estáveis do que esses outros. Tá bom? Então isso quer dizer que nós temos os metais não nobres, que são esses, e temos os metais nobres, que são esses daqui. Tá? Por que será que nós não utilizamos, por exemplo, o níquel, né? Quando a pessoa quebra a perna e aí vai colocar um metal? Por que será que colocam um metal de platina, né? Ou titânio no lugar do metal de níquel? Simplesmente pelo fato, pessoal, de ocorrer reação ou não. Tá bom? Um metal de platina ou titânio é um metal nobre. Ele tende a não se oxidar, tá bom? Ele tende a não reagir com o meio, fazendo com que o corpo não rejeite aquele metal, tá? E mesmo assim ainda ocorre casos em que o corpo rejeita o metal e aí tem que fazer a cirurgia para retirar o metal, tá bom? Com níquel iria acontecer logo de cara, o corpo iria rejeitar. Por quê? Porque o níquel ele é reativo, né? É um metal não nobre, então ele tende a reagir sim com o corpo, tá certo? Então, temos aqui a ordem da reatividade dos metais. Em geral, os metais são elementos que possuem alta eletropositividade e, na presença de ametais, apresentam tendência de doar elétrons formando cátions. Então, quando possuímos, por exemplo, metais, tá? Tipo esses daqui, na presença de ametais, eles tendem a reagir formando assim cátions, tá? Uma observação importante: um metal é mais reativo que outro quando apresenta maior tendência de doar elétrons, ou seja, maior eletropositividade, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto maior a capacidade do metal em doar elétrons, significa que mais reativo ele é, tá bom? Maior a tendência dele oxidar, maior a tendência dele ser um agente redutor. Para finalizarmos, né? Pegamos a equação química que tinha mostrado anteriormente, tá? E é um exemplo que ocorre muito na pilha ou bateria que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? O zinco, vejam que ele está aqui, ó. Ele é um metal não nobre e um metal reativo, enquanto que o cobre é um metal nobre e pouco reativo. Tá bom? A tendência é o que? É que o zinco, já que ele é reativo, ele doe seus elétrons para o cobre, formando o cobre 0 e o zinco 2+, tá certo? Esse é o processo espontâneo da pilha. Então, se você montar uma pilha e colocar esses dois elementos dentro dela, ele vai gerar energia, tá certo? Vai transformar, né? Vai transformar a energia química em energia elétrica, até o momento em que vai consumir totalmente o zinco ou o cobre, ou quase que totalmente, tá certo? Então, a partir do momento que a pilha acabou, significa que o zinco ele doou todos os seus elétrons para o cobre, e aí você pega aquela pilha, põe no carregador, tá certo? E só existe uma única forma do cobre doar os elétrons para o zinco, porque normalmente, se ele é um metal nobre, a tendência é que ele não doe
né? Porque ele não é reativo. Então só existe uma possibilidade. Qual é? Você forçar que ele faça essa doação. Então é quando você pega a pilha, coloca em um carregador e liga na energia, tá certo? Você vai estar forçando através da energia que o cobre forneça seus elétrons para o zinco, formando zinco menos e cobre 2 mais. Ou seja, você vai estar carregando a sua pilha ou bateria, tá certo? Por isso que esquenta tanto, né? O carregador, porque ele está forçando uma reação contrária, que nós chamamos de eletrólise. Tá certo? Então, quais são os metais mais utilizados em aparelhos eletrônicos, por exemplo? São aqueles metais que são nobres, que não reagem tanto para que a durabilidade do aparelho seja grande, tá? Dentre eles nós temos ouro, prata e cobre, assim como mercúrio, platina, né? Titânio também é um exemplo de metal nobre, tá bom? Então todos esses metais nobres, quanto menor a sua reatividade, mais caro se torna o metal, tá bom? Então o ouro é caro? Por quê? Porque é pouco reativo. A platina é caro? É sim, mais caro que o ouro, por sinal, bem mais. Tá? Por quê? Porque é pouco reativo. O titânio é caro? É sim, por quê? Porque é pouco reativa, tá bom? Então, pessoal, aqui chegamos ao final dessa aula introdutória sobre eletroquímica. Espero que vocês tenham gostado, ok? Estudem, tá? E vamos pra frente, que vai dar certo. Valeu, tchauzinho, obrigado.